cultura no nosso país de não leitura, né? A gente tem uma cultura na religiosidade de que assim tudo o que é voltado à intelectualidade, à razão, é algo anti-espiritual. Então essa é a cultura que a gente tem. Como que se tudo que é desorganizado, eu falo para os irmãos, irmãos, a gente atribui a ação do Espírito Santo, tudo que é desorganizado, se a gente se propõe a organizar alguma coisa, isso não pode vir de Deus, para mim é uma coisa muito ilógica, né? Por exemplo, não, eu não vou preparar uma mensagem porque Deus vai me dar na hora, né? Essas conversas assim, não, tem que ser revelação, né? Umas coisas assim que não tem apoio bíblico nenhum. Quer dizer, isso é mais espiritual do que eu reservar 1 a 2 horas no dia para pesquisar o texto, orar inclusive também, lógico, né? Jamais que uma boa teologia, aliás, tem uma frase que diz que a boa teologia é aquela que nos coloca de joelhos, né? A gente jamais vai falar que a oração não tem a importância que ela tem, pelo contrário, a Bíblia vai nos ensinar, no estudo a gente aprende isso, né? Que Pedro diz, por exemplo, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a importância de ter uma vida piedosa, uma vida de oração, né? Disciplinas espirituais que a gente chama, mas não desprezando a importância igualmente de ter uma vida também. A gente está falando de pregadores aqui, irmãos. Nós estamos falando de gente que expõe a palavra de Deus. E alguns falam assim, André, então não é qualquer um que pode pregar a palavra de Deus? Na igreja, com o microfone na mão? Não, claro que não. Não, qualquer discípulo de Cristo pode fazer menção, não tem problema. Não é que a gente vai falar, não, então qualquer um que aceitar Cristo só pode começar a pregar depois que fizer um seminário, for formado. Não é nisso que a gente está falando. Eu estou falando de pregadores, aqueles que são oficiais da igreja, aqueles que as pessoas ouvem. As pessoas têm aquela pessoa, o que ela fala é aquilo mesmo, como o senhor falou, né, pastor? Então a gente ouvia um monte de coisa, era o pastor que estava, o pregador que estava falando, era alguém que estava lá, a gente entendia que aquela pessoa era usada por Deus, tudo que ela falava, a gente nem conferia na Bíblia, porque primeiro que não tinha conhecimento bíblico, né? Segundo o que o pastor falava, o pregador falava, a gente abraçava sem questionar, né? A gente não era como os bereanos, em Atos capítulo 17, verso 11, que diz que Paulo pregava e eles iam consultar na Bíblia. A gente não tem essa prática, esse público criterioso, prudente, a gente não tem. Então a questão é, o pregador da palavra de Deus, ele precisa sim ter as noções mínimas das doutrinas da Bíblia. Ele precisa saber... Questionar o pregador, então, nem pensar. Não, aí você está questionando Deus, aí você está murmurando, né? Pelo contrário, a Bíblia ensina o contrário. A Bíblia diz que sim, aquele que se levanta para falar alguma coisa, principalmente na congregação, no culto coletivo, ele precisa ser questionado. O que ele fala, seja em tom de profecia, seja exposição da Bíblia, ele precisa... Calma aí, o que você está pregando é isso mesmo? Calma aí, você falou uma coisa aí, mas não é o que a Bíblia diz. Então ninguém é infalível, todo mundo é passível de erro e todo mundo deve ser questionado, né? Porque a Bíblia é aquela que nos dá o parâmetro. Então, por exemplo, o professor que não gosta de ser questionado, o pastor que não gosta de ser questionado, o pregador que não gosta de ser questionado, ele está entrando num caminho muito perigoso. Muito perigoso. Primeiro que ele acha que ele é o inquestionável, o intocável, o ungido. Aquela questão, ele pega até o texto lá, não toqueis nos ungidos, não tem nada a ver com essas questões, nada a ver. Então são distorções, né? Efeito dominó, que uma coisa vai levando a outra e a gente chega nessa cultura onde qualquer um prega. Não é qualquer um que prega. Quem prega precisa primeiro, irmãos, ser convertido, um salvo, um encontro com Cristo. Segundo, tem que saber a seriedade da pregação da palavra de Deus. O que ele está falando é em nome de Deus, né? Ele está usando o nome de Deus para afirmar coisas que muitas vezes Deus nunca disse. E as pessoas que estão ouvindo lá, muitas vezes elas se agarram naquela palavra que muitas vezes não é de Deus, mas elas se agarram de tal maneira que elas vão viver a vida muitas vezes pautado numa falsa esperança. Como a gente falou em aulas passadas, Deus só se responsabiliza por aquilo que Ele fala na sua palavra, não que eu digo que Deus nunca falou, não é? Deus tem compromisso com a sua, Ele vela sobre a sua palavra, não sobre a palavra do que o André está falando, que Deus supostamente disse. Então é muito sério essa questão, e a gente percebe essa cultura. Eu falo para os irmãos, se você tem um problema do coração, precisa de um transplante de coração, você vai confiar essa cirurgia a uma pessoa que não é um cirurgião, assim, um especialista? Ninguém é doido, mano.
Não, mas o cara chega assim, não, mas pode confiar em mim, eu sou açougueiro, tenho uns 20 anos, conheço o órgão, já desossei muito boi na vida, faço uma incisão direitinho, não desprezando os irmãos açougueiros, né? Mas quem é doido que vai dar a sua vida na mão de uma pessoa que não é especialista, que não tem experiência, que não é uma pessoa que se preparou para aquilo? Quem é doido de fazer isso? Ninguém. Por que nós aceitamos e entregamos a nossa alma, a nossa alimentação espiritual, né, a nossa vida a pessoas que não se preparam, que não levam a sério a pregação do Evangelho e tem uma coisa assim que vamos de qualquer jeito, vamos fazendo? Não, amados. A Bíblia, ela exige, né? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, Paulo vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então a pregação não são para leigos, no sentido de que, André, então como que vai fazer? A gente não pode pegar pessoas que são chamadas, mas não se prepararam. Pode, quando elas são monitoradas, discipuladas, quando tem um mentor que vai, né, orientando ela, e aí tem momentos específicos, mas você pegar uma pessoa com total despreparo, um culto público cheio de gente, novos convertidos, gente que não é convertida, um monte de gente lá e ouvindo um monte de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, aí é muita imprudência do pastor que concede aquilo, né? O dirigente da igreja, muitas vezes ele mesmo não faz questão nenhuma acha que não é importante, mas a gente percebe, irmãos, quanta bobagem, quanta heresia, quanta superficialidade, quanta besteira é falado aí em muitos púlpitos, né? A gente tem igrejas, nós são 50 milhões de evangélicos, segundo o censo aí no nosso país, né? Igreja para tudo quanto é lado, tudo cheia, mas por que a gente tem tão pouca vida espiritual madura de uma igreja que tem aí 50 milhões de pessoas? Por que nós temos pessoas lá com 10, 15, 20, 30 anos na igreja e não tem a base da sua fé? Não são pessoas maduras. Talvez não seja por conta de terem pessoas que expõem superficialmente também ou equivocadamente as escrituras sagradas. É uma coisa a se pensar, né? Mas bora lá, que eu não estou brabo não, eu estou de boa, estou tranquilo aqui, viu? Não estou brabo. O pregador é um instrutor, na verdade, ele instrui a pessoa como servir. Deve ser. E muita gente continua no leitinho, não amadurece espiritualmente, porque o pregador que está ali conduzindo, né? Exato. Também não se alimenta, vai dar o quê? Então, não tem como uma pessoa dar o que não tem, né? Não tem como. Irmãos, a gente não está falando de capacidades, porque quem Deus chama, Deus, o próprio Espírito Santo, é quem nos capacita. Deus nos dá o dom. Agora, a responsabilidade de aperfeiçoar, amadurecer esse dom é nosso, não é? Cabe aqui a responsabilidade humana. Existe soberania divina, o dom de Deus, que é de pregar a palavra. Quem traz a iluminação, o entendimento das Escrituras é o Espírito Santo. Agora, como que o Espírito Santo propôs isso? Que a gente se debruçasse diante da Bíblia. A gente às vezes tem a impressão assim, por exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo, Atos capítulo de número 9 lá, Paulão ainda perseguindo todo mundo, matando cristão, aquela coisa toda. No caminho de Damasco tem um encontro com Jesus, não é? A gente não tem aquela ideia de que, Paulo teve um encontro com Jesus aqui, ficou cego, foi levado lá na casa do Ananias e tal, e manda, não, até foi a casa do Ananias? Me ajudem, se eu tiver. Né, porque eu estou igual o irmão aqui, chamado Zaqueu de não sei quem. Acontece, né, irmão? Então, vamos lá. E o que acontece? Aí foi lá e recobrou a vista e saiu pregando para todo mundo. A gente não tem essa ideia? Que o capítulo 9, né, já mostra e tal. E Paulo, não. Se a gente estudar direitinho a Bíblia, como deve ser estudada, inclusive o capítulo 9, se não me falha a memória, o verso 21, depois o 22 dá um salto, né? Que a gente tem que ir lá em Gálatas, capítulo de número 2, para entender que Paulo, depois de 14 anos do encontro com ele, lá com Jesus no caminho de Damasco, foi enviado pela igreja para missões. Isso está no capítulo 13 de Atos. Paulo era um doutor da lei, era um cara que era um perito no Antigo Testamento, tinha todo um conhecimento do judaísmo, só que ele teve que, depois da conversão, ficar 14 anos estudando as Escrituras Sagradas, agora na perspectiva de que Jesus era o Messias. Se Paulo, com todo esse know-how, todo esse pedigree, com todo esse histórico religioso, todo esse conhecimento do Antigo Testamento, ele precisou se preparar durante 14 anos, irmãos, quanto mais nós
que não entendemos nada de nada, muitas vezes, né, a gente vem para a igreja, aceita Jesus, a gente não entende do Antigo Testamento essa revelação progressiva de Deus. Então Paulo, como era? A gente tem essa ideia de que se converteu e saiu pregando. Não, irmãos, claro que não. A pregação, a gente está falando de pregação aqui, tá? Não está falando de exposição, essa é a questão. Daquele que pretende pregar, pretende ensinar, precisa ser uma pessoa que se prepare, porque todos os ramos, né, que exige um preparo, a gente quer sempre o melhor. Por que em relação à Bíblia tem que ser de qualquer jeito? Não tem necessidade? Não é assim que a Bíblia ensina, né? E a gente vai percebendo isso aí, aula aí, que tem uns negócios bem perigosos mesmo, tá? Até agora está num tom mais de brincadeira e tal, mas a gente vai ver que a coisa é muito séria, envolve o nome de Deus, envolve salvação, envolve a eternidade das pessoas. Muitas pessoas estão vivendo mal, inclusive são salvas, né? Muitas vezes são salvas, mas estão vivendo mal porque estão sendo mal instruídas. Estão confundindo Deus aí com qualquer outra coisa, menos o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Estão vivendo dentro de igrejas evangélicas, mas assim, ainda estão com mentes formadas, ainda projetam em Deus e têm no seu coração as religiões de onde vieram, e transporta isso para o Evangelho achando que o Evangelho são essas coisas humanas. Não é, irmão. O Evangelho é uma coisa totalmente diferente. Infelizmente nós temos uma igreja no Brasil ainda muito imatura, que fica discutindo se tatuagem pode ou não pode, se o cara pode beber vinho ou não pode, né? Se a mulher pode usar isso ou aquilo. São coisas assim medíocres, fúteis, que a Bíblia não dá a mínima atenção, preocupações nossas. E aquilo que é de fato primordial, aquilo que é relevante, aquilo que é caro, né, ao ser humano, que a Bíblia responde, a questão do ser humano em si, a gente não fala. Eu tenho a impressão, não é nem um desabafo não, faz parte aqui, tá? Eu tenho a impressão que tudo aquilo que a Bíblia dá ênfase, parece que a gente despreza. E tudo aquilo que a Bíblia não dá a mínima atenção, parece que a gente briga, mata e morre por essas coisas, são a causa de divisão, muitas vezes de ministérios e de irmãos, né? E eu falo, calma, irmão, não briga não, porque não foi por essas coisas que Cristo morreu. Não são por essas coisas. A gente vê pessoas 10, 15 anos na igreja vivendo a mesma vida, nada acontece, nada muda. Não se torna um ser humano melhor. Uma experiência sólida com Deus, com o Espírito Santo. Exato. Né? Aí a gente reflete, né? Tem pastores aqui, o pastor Alex e outros irmãos que são alunos também pastores, sabem da dificuldade que, por exemplo, a igreja enfrenta em números de divórcios, violência doméstica, má criação de filhos, áreas sexual, sabe, totalmente distorcida. Isso é fruto do quê? De um não estudo das Escrituras Sagradas, de não ensino. A gente não tem cultos didático, pedagógico, né? Lê a Bíblia, conhece muito bem, mas leva ela para aquilo que o favorece. Aí já são os manipuladores, né? Existem categorias diferentes. Existe o ignorante mesmo, ignorante no sentido que é ignorante, né? E existe aquele que até tem um certo conhecimento, mas é desonesto, é manipulador. Então a gente precisa distinguir isso, né? Tem irmãos lá que são homens de Deus, no sentido que tem sua vida íntegra com Deus. Só são pessoas despreparadas, mas são pessoas de Deus, nossos irmãos, gente de Deus, só são mal preparadas. Agora tem aqueles que até têm uma certa intelectualidade, até de repente têm um certo conhecimento, mas o coração corrompido, e são o que o pastor Alex falou aí é um negócio muito interessante, porque eu tive pastores que era da velha guarda, né? Assim, simples, muitas vezes limitados na teologia, limitados na questão bíblica. Eu me lembro, novo convertido, tinha um segundo pastor lá que a gente sempre, né, tinha um grupo lá de jovenzinhos, eu e mais uns 2 ou 3 na igreja, eu lembro, que nós sempre gostávamos de Bíblia, sempre. Então a gente estudava, só que a gente sempre teve em grande respeito os pastores ainda, né, que a gente percebia que falavam umas bobagens e tal, mas a gente considerava, a gente foi ensinado que a gente tinha que honrar, né, os pastores, os irmãos mais velhos, enfim. E a gente acabava muitas vezes ensinando. A gente era aluno lá e tal, ele falava uma coisa e falou, pastor, mas será que não é assim e tal? Respeitosamente, eu falei, é mesmo. Eles eram humildes, eles eram retos de coração, eram sinceros, exemplos morais, né? Bons pais de família, bons maridos. Tinha essa limitação, mas eram os homens de Deus que nós tínhamos. E como o pastor Alex nos trouxe até aqui, um monte de limitação. Mas não é por isso também que a gente vai falar, então,
Não, porque inclusive hoje, irmãos, o que a sociedade está exigindo, o conhecimento que se tem, o público que nós temos na igreja, porque antes nós não tínhamos, às vezes, um irmão que tinha um curso superior na igreja, era um público bem simples, né? Então, assim, hoje não, você tem jovem, que muitas vezes você está pregando, você está ensinando assim, ó, eu tenho alunos aqui no curso, no seminário, estão estudando para ser juiz, né, para ser advogados e tal. Temos advogado, psicólogo, engenheiro, enfim, a gente tem um público assim que a gente fica assustado, fala, nossa, e tem jovens inclusive que tem um conhecimento bíblico muito bom, não tem nenhum cargo na igreja, jovens lá de 18, 19, 20 anos, mas o que eles têm de acesso hoje, graças a Deus por isso, né, de teologia boa, vem para a igreja. Então o público que nós temos é outro. Existe um preparo, a demanda que a igreja tem recebido, porque antes a gente era uma bolha, né? A gente era assim um grupo fechado. Você não falava de homossexualidade, você não falava questão de segundo casamento, você não falava de um monte de assunto que era da porta da igreja para lá, né? Parece que era uma sociedade alternativa, que a gente era isolado do mundo, parece que era um povo alienígena, mas hoje não. Então, graças a Deus que a igreja ela tem entendido, né? Eu digo, nem sei se a igreja tem entendido, mas a questão é que nós temos demandas que a sociedade não tem a resposta, porque só o evangelho tem a resposta adequada para as questões importantes da vida, e tem vindo isso para nós. Mas como que a gente lida com isso hoje? Aí olha o sufoco que os pastores estão passando, porque não sabem responder, né? Então, por que não sabem responder? Porque desprezaram, as gerações passadas desprezaram, e a gente está sendo formado hoje, muitas vezes... Eu digo que, entre aspas, o que a gente vê hoje é o cristão, eu vou sair dessa igreja porque essa não pode, vou para aquela porque aquela pode. Essa facilidade de se trocar como se trocasse de evangelho, né? Como se cada igreja pregasse um evangelho diferente. E é muito complicado, irmãos. Por que a gente fala que essa matéria é uma das matérias fundamentais do curso? Porque ela vai nos dar parâmetro para que a gente possa ter essas regras básicas para a gente entender a Bíblia. A Bíblia precisa ser estudada. Como eu falei, ela não foi escrita para ser lida, né? A gente lê um livro de romance, a gente lê uma revista, um jornal, lê. Ali você até mesmo tem uma grande facilidade de interpretar um monte de coisa, até interpreta errado. Não tem problema se você interpretar errado, isso não vai influenciar no teu caráter, na tua vida familiar, nem da tua eternidade. Mas a gente está falando daquilo que nós cristãos consideramos como palavra de Deus, aquilo que traz para nós a vontade de Deus, aquilo que traz para nós a revelação de quem Deus é e de quem nós devemos ser em Deus. As instruções de como nós devemos agora lidar com as questões da vida, né? Minha vida familiar, a minha vida moral, ética, criação, como eu crio meus filhos, tudo isso é a Bíblia que traz, não são as novas ciências, não são os coaches, não são os, esses gurus aí da vida, é a Bíblia. Então isso aqui para mim, irmãos, deveria ser o objeto de dedicação mais do que qualquer coisa. Eu, como pai cristão, por exemplo, deveria desejar que o meu filho tivesse muito mais conhecimento bíblico do que se formasse numa engenharia, em qualquer universidade federal aí, né? Qual o sonho meu para o meu filho? É que ele aprenda a respeito de Deus. O meu investimento deve ser as escrituras sagradas na vida dele, não que ele não possa ser, pode ser tudo que ele quiser, desde o que entenda quem é Deus pela palavra, pela vida, experiência pessoal de conversão, claro, mas a palavra de Deus, irmãos. Então a gente precisa atentar mais. Vamos aqui para uns textozinhos, né? Para ficar mais leve a conversa. Vocês estão, tá tudo certo aí? Tá tudo bem? Ó, vocês já ouviram alguém falando isso aqui, né? Posso todas as coisas daquele que me fortalece, né? Até em faixa lá de festividade de igreja, tem lá, né? Tudo bem. Aí o pregador pega o Filipenses capítulo 4, verso 13. Qual que está o erro aqui? Qual o erro que está aqui? Alguém sabe me falar o erro? Não, está todo mundo com medo agora, né? O erro está primeiro que o texto, o versículo está pego isolado do contexto. Começou por aqui, né? Então, o que deveríamos fazer? Pegar o contexto. Capítulo 4 lá, né? Ou talvez o livro todo, e entender o que Paulo escreveu aos Filipenses, né? Então, quem eram os Filipenses, qual era o contexto, onde Paulo estava, o que ele ensinou, qual é o tema da carta, qual é a data que ele escreve, e tal, os ensinamentos e tudo mais, tudo bem. Mas vamos pegar aqui, então, o pregador pega aqui, ó, posso todas as... Ele lê, então vamos fazer de conta que hoje é domingo à noite, irmãos.
E eu sou o pregador da noite, tá? E aí eu falei, irmãos, vamos abrir a Bíblia. E a gente abre a Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. Porque é a pregação, é o texto, né, que eu vou usar para a pregação de hoje. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 13, eu leio para os irmãos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fecho a Bíblia, eu deixo ela lá. Então, usei o texto, né? Li o texto, vou sair do texto. Vocês vão reparar que eu não vou voltar nunca mais para o texto. Então, peguei o texto aqui. Fiz errado, porque eu peguei o quê? Um texto isolado, dentro de um contexto que deveria ser lido, desde onde Paulo falou, ou pelo menos um trecho onde me trouxesse mais informações. Eu poderia pegar esse versículo apenas, lê-lo, e poderia não ler o resto, sim, se eu tivesse a clareza de um todo, e se na minha fala eu explicasse para os ouvintes o contexto, não tem problema, né? É bom sempre ler o texto para o pessoal, para os ouvintes, o texto completo. Mas eu posso fazer isso? Posso, mas com muita cautela. Mas vamos aqui o que geralmente eu vejo, tá? Posso estar equivocado, de repente fala, não, André, você está totalmente enganado, aqui não é assim. É lá de onde você veio que é assim. Vamos ver, talvez esteja enganado. Mas lá de onde eu vim, de onde eu venho, muitos fazem isso. Pega lá o verso 13, e a partir dessa fala aqui, dessa afirmação, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eles declaram o seguinte: você pode vencer essa dificuldade na sua vida. Você pode encontrar aí, você pode ter, né, o carro novo, a casa nova, o bom emprego, você pode vencer essa dificuldade, sempre no sentido positivo, de triunfo. É isso que eu estou querendo colocar, isso que eu vejo nas declarações a partir desse texto, os pregadores. A partir disso, sempre a mensagem é positiva no que você pode triunfar, não é? Mas o que o texto diz, o que Paulo diz, olha só: prosperidade na adversidade, né? Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Isso aqui é um contextozinho, vem antes. Então nós temos que ler o que Paulo está falando, até ele chegar nessa conclusão: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele disse: eu posso ter fome, posso passar necessidade. Eu aprendi, estou instruído em todas as ocasiões. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Esse posso tudo, então, não é só uma ênfase do positivo, não é? Alguns declaram assim, que pega esse texto e aí vai colocando um monte, né, de texto para ir confirmando fora do contexto essa declaração, porque você precisa dar conteúdo, né? Então fala, olha, o servo, como disse Davi, fui velho, hoje sou moço, aliás, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado na sua descendência mendigar o pão. Nunca que um servo de Deus com fé em Cristo, dizimista fiel, ele vai passar necessidade na sua vida. Isso é mentira. O próprio texto desmente isso. Outros textos, como por exemplo Hebreus capítulo 11, desmente isso. A vida de Paulo em 2 Coríntios capítulo 11 desmente isso. Outros contextos e a Bíblia no geral desmente essa declaração, irmãos, que é a teologia da prosperidade, é o triunfo, pega textos isolados, não é? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque é possível sim, o que muitos fazem é isso: pega um texto fora do contexto, dá uma interpretação que ele não tem, elabora toda uma pregação, fala aquilo, as pessoas têm aquilo como palavra de Deus, né? Principalmente no meio pentecostal, se você fala uma língua estranha, se há lá também uma profecia, se o cara é carismático, aí isso tudo vai contribuindo para tudo aquilo que o cara fala, as pessoas pensam que Deus aprova. Esse é o grande mal, por exemplo, no nosso meio, né, a maioria, eu acho que todos aqui, no meio pentecostal, que é assim, se o cara é usado por Deus, né, por algum dom carismático, tudo que ele fala, ensina e faz, parece que também Deus aprova. Esse é um critério errado, né, que nós temos na igreja, na ala pentecostal, e eu estou falando como conhecimento de causa, tá, irmãos? Como conhecimento de causa, né? Mas bora lá, tá tudo certinho aí, né, com vocês? Todo mundo acordado? Olha que coisa interessante aqui que eu separei para vocês. Herodes, vocês já ouviram falar de Herodes na Bíblia, né? César, Faraó, Abimeleque, Ficou, não são nomes próprios. É bem interessante a gente entender isso aqui. Por exemplo, Herodes não é nome, César não é nome, tá? Abimeleque, né? Ficou era sempre general do Abimeleque. E aparece duas vezes esse nome, Abimeleque e Ficou, mas não eram as mesmas pessoas. Como Herodes também, ó. Separei aqui, tá vendo? Ó? 5 pelo menos Herodes, nós temos 6. 6 Herodes nós temos aqui, ó, só no Novo Testamento. Não é nome próprio, é título.
E muitas vezes a gente lê lá no começo do Mateus, por exemplo, que Herodes, né, mandou matar os meninos lá e tudo mais. E aí depois, se não me falha a memória, é o anjo que fala para José, né, para voltar lá, porque o Herodes, quem buscava a morte do menino, já morreu. Fala, o Herodes morreu, como que o cidadão ressuscitou que aparece depois? Né, onde ele estava? Porque, mas quem era? Herodes o Grande, o Magno, né? Herodes aqui. Depois aparecem os seus filhos, ó, Arquelau, Antipas e Filipe. Como se fosse governador. Isso. Herodes, né? Herodes é um título de governante, né? Não é um nome próprio. E a Bíblia não traz aqui que era, bom, apesar que, deixa eu ver, o Antipas acho que sim, né? Acho que o texto lá vai falar Herodes Antipas, mas a maioria deles não fala o Herodes fulano, Herodes o Grande, Herodes Arquelau, Herodes Filipe, Herodes Agripa I, o texto vai dizer, que é o Agripa, aliás, e o outro também é o Agripa, mas não é o mesmo Agripa, é o Agripa II, né? Que já é o filho do outro. Então aqui tem o pai, os 3 irmãos, neto e o outro bisneto. E a gente pega isso aqui, ó, dos evangelhos até Atos dos Apóstolos. E a gente sempre vai lendo, mas é o Herodes, como que... Aí gera confusão, mas ele morreu lá atrás, como ele está vivo aqui? Mas esse Herodes é o mesmo que falou com Paulo lá em Atos, tal, no capítulo de número 25? Não é outro. Então a gente precisa entender também, irmãos, os títulos, tá certo? Maria é o que mais tem na Bíblia e no Nordeste, né? Então Maria tem um monte, mas não são as mesmas Marias, né? Tem os homônimos, então tem muitos nomes que eles são iguais, mas não se refere à mesma pessoa. Então são detalhes que a gente precisa entender da Bíblia para a gente sempre ter mais informações corretas para chegar numa interpretação correta. Lembra que eu falei para vocês? A gente precisa ter, não é só informação, é informação correta, informação adequada, tá bom? Então, como eu falei, depois eu disponibilizo isso aqui e vocês vão conferindo aqui nos textos, tá? Bora lá. Olha que interessante, eu estou trazendo isso aqui porque eu falei na primeira aula, se não me falha a memória, como que eles entendiam o mundo, né? Como que a gente pega lá o Josué capítulo de número 10, verso 12, por exemplo, fala, mas não está errado lá, porque o sol e a lua pararam. Se a gente sabe hoje que não é assim, né? Não é o sol e a lua que vivem. Mas eles entendiam o mundo assim, ó. Então a gente precisa também entender como que a cabeça dos escritores, principalmente do Antigo Testamento, como funcionava, tá? Entre aspas aí, funcionava, como eles pensavam, para a gente entender as declarações, as afirmações, as expressões. Por que que eles falavam assim, assado? Por que que eles declaravam isso, se não é bem assim? E a gente aprendeu que a Bíblia não tem uma linguagem científica, né? Não pretende passar informações científicas. A Bíblia, ela relata, descreve os contextos históricos e culturais, e exatamente como eles viam, né, escreviam, e a Bíblia, as traduções mantêm, não vai adequando segundo a ciência, as descobertas, não. A Bíblia, ela é fiel aí nos relatos históricos, tá? Então só para a gente entender, ó. E a gente vai pegar alguns textos, né, para entender as expressões que eles falavam. Por exemplo, ele que está assentado sobre o círculo da terra, Isaías 40, verso 22, ó. Então eles entendiam que o mundo era isso aqui, ó. Era um semicírculo, né? A gente chama de, aliás, deixa eu ver qual é o texto que vai falar dessa expressão aqui, ó. Jó 22 e 14, ó. Grossas nuvens que encobrem de modo que não pode ver, ele passeia em volta da abóbada do céu. Então a abóbada é isso aqui, ó. Já ouviu falar de abóbada palatina, não? É a expressão? Já? Não? Abóbada palatina, é o céu da boca, que é o semicírculo. Então eu encontrei uma palavra abóbada, o que quer dizer isso? Será que é uma questão culinária? Abóbora? Né? É igual a questão da jactância, né? Não é boa a vossa jactância. O que é jactância? Será uma doença derivada da jaca mole e estragada? O que é jactância? O que é abóbora? Né? O que concupiscência? São textos assim que a gente precisa, irmãos. Está lá e está consultando lá para saber o que é, né? Então eu falo besteira, meu Deus do céu. Mas entenderam aí, né, irmão, o que eu quis, né? Estou falando que os textos, ó, até mesmo eles pensavam que a Terra era assim, que era plana. Olha que coisa interessante. Ressurgiu de novo essa discussão que eu acho uma bobagem, né? Meu Deus do céu, Terra plana. Mas eles entendiam que era assim, tá? Então a gente está falando de uma cultura. Ó, o Sol nascia aqui, né? Corria debaixo da Terra, ó. A Lua vinha para cá. Então eles entendiam isso aqui, ó. A Terra era estática, né? E o Sol e a Lua... movimentos contrários, então, né? Exato. É como eles entendiam. Por que é bom a gente entender como eles entendiam? Porque a gente vai entender o porquê que eles escreveram aquilo. Por isso eles disseram que o Sol parou. Oi? Por isso eles disseram que o Sol parou. Sim. Parou o
da terra ali, né? O escritor... Ele quis dizer isso, né? Isso, e ele não estava errado, porque o escritor é o seguinte, ele está relatando segundo o que ele está observando, né? É por isso que a gente fala que a Bíblia, ela tem uma linguagem fenomenológica, né? Isso quer dizer o quê? Que o que eles enxergavam, eles observavam, eles escreviam. Então, se eles olhavam o sol nascendo aqui no leste, né? Meio-dia lá na ponta, lá em cima, e aqui ele se punha, e aí surgia a lua aqui, então ia fazer esse movimento, a conclusão lógica é que eles, né, o sol e a lua estavam girando. Então, essa compreensão, a gente vai entendendo como os escritores compreendiam o mundo e a partir daí eles iam relatando. Então eles não estavam errados, porque eles não pretendiam, a Bíblia não tem a pretensão de trazer informações técnicas científicas. Essa é a questão, né? Só para a gente refutar aí a questão dos ateus. Diz que a Bíblia está errada e tal, não tem nada a ver. A proposta da Bíblia não é ser um compêndio de ciência, né? Então, ó, eles entendiam isso aqui, porque está escrito, né? Deus dizendo, né? Tu estava Jó quando eu fundei a terra, eu coloquei as suas bases. Então eles tinham noção que a terra tinha aqui, ó, umas colunas, né? Um baldramezão aí, umas... Deus era um arquiteto pedreirão bom, né? Para fazer umas colunas assim, ó. Porque eles não imaginavam jamais que a terra era suspensa, irmãos. Quem sustentava esse negócio? Do nada. Então eles entendiam pelas escrituras, né? Eu fundei a terra, coloquei as suas bases e tal. Então isso aqui, ó. Outra figura aqui, ó. Tá vendo? Eles entendiam que tinham 3 céus, né? Que eram 3 céus. Que era o céu, aqui a atmosfera, que a gente chama, né? Céu aéreo. A Bíblia vai falar de firmamento, é o espaço sideral que nós chamamos, ó. Tá vendo? E aí o terceiro céu, que é a habitação de Deus. Então essa era a compreensão. A terra, as colunas da terra e o inferno aqui, ó, embaixo. Não é a expressão que a gente usa, né? O inferno que está... Aliás, a Bíblia, ela usa lá em Provérbios, capítulo 4, se não me falha a memória, diz que o caminho dos sábios é para cima, né? Que se desvia do caminho do inferno que está para baixo. Mas isso é literal? A Bíblia está dizendo que é lá embaixo da terra ou no centro da terra que o inferno está localizado? Não. São linguagens metafóricas que a gente também precisa compreender. O que é o calor do inferno como o núcleo da terra, né? Sim, eles atribuem por quê? Não só isso, porque a sepultura, né? Onde se enterrava, a palavra sepultura se traduz muitas vezes por lugar dos mortos, mundo invisível, inferno, né? Que é a palavra que está até aqui, ó, Sheol, que é o hebraico, né? Então, eles tinham essa percepção. Olha só como hoje não é tão diferente. A gente tem equívocos, né? A Bíblia não ensina essas coisas, mas a gente tem uma chamada teologia popular. O que é a teologia popular? É o que o povo fala. O povo, por exemplo, se perguntar para alguns irmãos da igreja, onde está o diabo? Fala, está no inferno. Né? E onde estão os perdidos? Estão lá queimando no fogo do inferno e o diabo dando umas espetadas com garfo lá neles, né? Não é essa ideia que você tem? Primeiro, a Bíblia não ensina que o diabo está no inferno. Segundo, esse fogo não é literal. Não há fogo literal, tudo isso são figuras, são metáforas, né? A gente precisa entender essa linguagem, senão a gente faz uma interpretação literal daquilo que é figurado, e muitas vezes faz figurado daquilo que é literal. Então essas linguagens também nós vamos ver ao longo das aulas aqui, tá? Deixa eu ver o que tem mais para nós aqui, ó. Quase uma mesma ideia, só que traz aqui, ó, diversos textos, né? As expressões que tem, tá? A ideia que eles tinham, né? O céu como se fosse sólido, como espelho fundido, o sol girando em torno da terra, o sol corre, né? E vai no lugar e nasce. Ó, e tudo são textos bíblicos, né? A terra nunca se move, ela está estática. As colunas da terra, a abóbada giratória, as estrelas grudadas no céu, o universo cheio d'água. Se a gente pegar texto, a gente vai ver, né? O mar superior, o mar de cima. Olha a ideia que eles tinham. Negócio bem curioso. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.